Antes de falar especificamente da nossa edição de histórias de terror Pulp, a gritos de horror número 1, que já está portando aí na sua casa, deixa eu te esclarecer que diabos eram, ou são, as Pulp Magazines. Eu disse no outro vídeo que eram revistas que traziam várias histórias, contos, novelas, de gêneros e temas diferentes. Ficção científica, terror, aventura, mistério, fantasia, espada e magia. Mas a história de como essas revistas surgiram também é interessantíssima. E eu decidi fazer esse vídeo aqui para você entender um pouco de como a coisa começou. E ela começou, na verdade, antes do século XIX virar século XX. Elas tinham esse nome, Pulp Magazine, porque eram impressas em papel feito com polpa, pulp, de celulose, sem maiores enobrecimentos. Um material muito mais barato do que aquele que era usado nas revistas para gente endinheirada, geralmente impressos com glossy paper ou papel slick. Bom, eu sou o Jefferson Sarmento, eu sou escritor e eu sou editor da Tramatura, e hoje a gente vai voltar no tempo e entender o que diabos eram as tais Pulp Magazines e por que elas se tornaram tão importantes para a produção editorial da época e por que as histórias que nós consumimos hoje de escritores consagrados comercialmente devem a esse tipo de publicação a sua origem e o seu sucesso. Segura aí 5 segundinhos enquanto a vinheta rola e já deixa aí o seu joinha no vídeo para deixar o Jefinho aqui feliz igual a escritor iniciante que conseguiu um chequinho e o seu espaço para uma história numa Weird Tales, uma Amazing ou uma Dime Mystery. Segura as pontas aí, não vai embora não. Mas antes das Pulp Magazines existiam 3 tipos de publicações que convergiram diretamente para as revistas feitas com papel vagabundo e que se tornariam febre a partir dos anos 1920. Eu estou falando das Dime Novels, literalmente romances baratos, e as Short Fiction Magazines e também as Penny Dreadfuls. Sim, criança, você ouviu direito, Penny Dreadfuls. E se você não sabia de onde vinha o título daquela série maravilhosa com a Eva Green, você acaba de encontrar o seu pote de ouro depois do arco-íris, criança. Penny Dreadfuls pode ser traduzido bem livremente como centavo maldito ou terrível, sangrento. E era um tipo de publicação em série que trazia histórias contadas em partes, espalhadas em várias edições. Lembra do Sweeney Todd, aquele barbeiro louco que mata os seus clientes com uma navalha e entrega para sua parceira assar bolos de carne? Teve um episódio dos Simpsons que adaptou essa história. E claro, tem um filme do Tim Burton com o Johnny Depp e a Helena Bonham Carter. A história é bem mais do que isso que eu resumi em uma frase, mas o que importa aqui é que ela foi contada em várias edições de publicações Penny Dreadfuls, originalmente surgida lá em 1846 com uma série chamada The String of Pearls. Pois as Pulp Magazines nada mais fizeram que evoluir esse conceito das Penny Dreadfuls e das Dime Novels para distribuição em massa, popularizando histórias de aventura, faroeste, crime e mistério, ficção científica e, claro, histórias de terror. E essa evolução, essa transição, foi culpa de um sujeito sem grana chamado Frank Munsey. O Frank não trabalhava com revista, com nenhum tipo de publicação, mas no ramo financeiro em Augusta, no Maine, para a Western Union, que em 1871 tinha implantado um moderníssimo sistema de transferência de fundos, de dinheiro mesmo, através dos seus sistemas de telégrafo espalhados por todos os Estados Unidos. Bom, o Frank era leitor de uma publicação regional do Maine chamada Golden Days. Como ele tinha muito conhecimento em diversas áreas, por estar ligado ao ramo financeiro, ele ajudou um amigo a conseguir emprego em uma editora ali em Augusta. Só que esse amigo dele rapidamente conseguiu uma nova colocação numa editora em Nova York. E aí o Frank pensou: bom, eu podia mudar de ramo, eu podia editar minha própria revista, deve ser coisa fácil. Claro que não.
Ele teve que arrumar empréstimo, calculou errado o dinheiro para o projeto, perdeu investidor, nada dava certo para o Frank. Mesmo assim, ele fechou uma parceria com uma editora que já existia e ele conseguiu publicar o primeiro número da sua própria revista, que ele queria que fosse muito parecida com a Golden Days, mas não chegou nem perto. Ele teve que cortar os custos até o limite do possível e publicou 8 páginas. Isso mesmo, criança, uma revista que era quase um jornal tabloide, só com 8 páginas. Nem firula, nem ilustração, nada demais na revista. Mas era o primeiro número da sua revista, que se tornaria uma das mais importantes da virada do século XIX para o século XX e do início do século XX, uma das mais importantes pulp magazines. Bom, talvez a mais importante de todas, porque foi ela que começou tudo. A revista se chamava The Golden Argosy. Ela não era pulp ainda, não no sentido papel de polpa da expressão, mas viria a se tornar a primeira revista pulp da história. Esse primeiro número viu a luz das lojas como um semanário para o público infantil distribuído em 1882 pela editora E.G. Rideout. E aí, um ano depois disso, a editora faliu. Quando isso aconteceu, o Munsey acabou assumindo para ele mesmo a publicação como editor-geral e passou a travar uma verdadeira batalha para tornar o negócio lucrativo. Só que número após número, ele só fechava no vermelho. As contas só começaram a se equilibrar mesmo em 1888. O Munsey, então, encurtou o nome da revista para The Argosy e direcionou as histórias para o público masculino em geral, mas também para garotos atrás de histórias de aventura. Ela ainda era semanal, mas 6 anos depois disso, o Munsey mexeu de novo no projeto editorial e a Argosy passou a ser mensal. Mais 2 anos se passaram e a gestação das pulp magazines terminava com o Munsey trazendo à luz uma nova revista sem textos de não ficção e utilizando aquele papel vagabundo, aquele de polpa de celulose e com bordas muito mal cortadas que editor de nariz em pé nenhum se dignaria a usar. Acontece que, além de baratear o custo financeiro com esse tipo de material, o crescimento da demanda, apoiado nas revistas baratíssimas, casou perfeitamente com o aumento da velocidade das prensas que começavam a ser usadas naquele período. As revistas mais caras, de papel liso e bem acabado, elas não tinham muita tiragem, porque elas vendiam para um público específico, que tinha dinheiro, claro, só que vendia pouco. Como as novíssimas impressoras eram super rápidas, para a época, as máquinas acabavam ficando muito ociosas. Veio a Argosy com as suas vendas astronômicas e simplesmente tomou conta dos espaços nas gráficas. Em 1907, o Frank Munsey estava rico e a Argosy atingia 500 mil de exemplares vendidos em todos os Estados Unidos, impulsionando a criação de diversas outras revistas no mesmíssimo formato e no mesmíssimo custo. A primeira grande concorrente da Argosy, que não era a única publicação do Munsey, foi a The Popular Magazine, de uma editora chamada Street and Smith, que já publicava periódicos em papel de melhor qualidade e começou a testar essa nova publicação em 1903. Era uma revista masculina que a princípio não teve grande êxito, mas teve um número de páginas dobrado a partir de fevereiro de 1904 e uma reformulação de conteúdo visando diretamente o tipo de público da Argosy. Enquanto o Frank Munsey apostava nos seus escritores ainda desconhecidos, de histórias baratas, a Street and Smith resolveu investir em nomes já reconhecidos nos Estados Unidos, entre eles, por exemplo, o H.G. Wells. A revista rapidamente chegou a 250 mil cópias vendidas por mês e sedimentou o segundo lugar das pulp magazines. A briga entre as duas editoras seguiu adiante com o Munsey criando novas revistas, como a The Scrapbook, de 1906, e a Street and Smith respondendo com a The People's Magazine. Enquanto isso, outras editoras de Boston, Chicago, Nova York iam surgindo. Interessante disso tudo é que todas elas expandiam os seus negócios que não pareciam encolher pelo fato de haver mais publicações no mercado. O público dessas revistas parecia não ter fim, cada vez mais sedento de novas histórias e revistas pulp. Ao longo das décadas em que foi publicada, editada, rebatizada algumas vezes, a Argosy apresentou ao mundo escritores como Edgar Rice Burroughs, criador do Tarzan e do John Carter, o Robert E. Howard, que fundou o gênero espada e feitiçaria e criou o Bárbaro Conan, entre diversos outros personagens.
Early Stanley Gardner, do detetive Perry Mason, aquele da série da HBO, e mais um monte de outros autores. Argosy publicou fantasia, faroeste, terror, ficção científica, aventura, publicou Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Robert Hanson Haley, e inspirou uma gama de autores, editores, revistas, livros. No final da década de 1920, um enorme número de revistas pulp de gêneros diferentes começou a se espalhar para todo canto. Elas atingiam a classe trabalhadora e garotos, principalmente, meninos em geral, que não estavam interessados em revistas de moda, em catálogos requintados. E eu sei que aqui eu preciso tomar cuidado para não parecer machista ou misógino. É que as revistas eram realmente direcionadas para esse público e, embora meninas também costumassem a ler uma Weird Tales, uma Amazing Stories, a grande maioria do público era mesmo masculino de todas as idades. Não por acaso, algumas das capas das revistas eram bem sexistas, mostrando as mocinhas das histórias representadas por desenhos de mulheres em trajes sumários e sempre em perigo, sempre dependendo de um herói másculo, forte, aventureiro para se salvar. O suprassumo da misoginia, criança. Como prova desse direcionamento, com a derrocada desse tipo de publicação lá pelo fim dos anos 1950, as revistas pulp começaram a ser gradualmente trocadas por revistas masculinas mais diretas ao ponto, digamos assim. Mas voltando à década de 1920, mais precisamente em 1923, uma década e meia depois do Frank Munsey já estava milionário com a Argosy, surgia a que possivelmente foi a revista pulp de terror mais importante que esse movimento presenciou. E agora eu estou falando da Weird Tales. A Weird foi fundada pelo jornalista Jacob Clark Henneberger e pelo sócio dele, um cara chamado J.M. Lessinger, que tinham entrado no negócio 3 anos antes com o lançamento de um periódico chamado College Humor, literalmente humor universitário, que publicava artigos universitários, mas também histórias de ficção para esse público. Eles estavam vendo a crescente de vendas das revistas pulp e lançaram a Detective Tales em 1922. Meio ano depois, mas já em 1923, e querendo distribuir os custos fixos da editora em outras publicações no formato pulp, eles lançaram a Weird Tales. O editor contratado para a revista nova era um cara chamado Edwin Baird, que na verdade não estava muito interessado nesse tipo de publicação. As primeiras capas eram sofríveis, em 3 cores apenas, e havia poucos autores. O preço de capa não era atraente como os das outras revistas, até que o Henneberger decidiu que queria ficar só com ela, só com a Weird, porque ele amava histórias estranhas. Ele vendeu a participação dele nas outras revistas para o sócio e se dedicou exclusivamente aos contos fantásticos da Weird Tales. Aqui a gente precisa reconhecer que foi o Edwin Baird, o editor responsável por apresentar ao mundo escritores como Otis Adelbert Klein, Frank Owen, C.B. Quinn, Clark Ashton Smith e Lovecraft. Mas em 1924, um outro sujeito assumiu as rédeas da editoria, um cara chamado Farnsworth Wright. E foi a partir daí que a revista se tornou realmente importante. Além dele perpetuar o trabalho do Lovecraft, lançando os contos mais clássicos dele, como O Chamado de Cthulhu, foi o Wright quem introduziu Robert Bloch e Robert E. Howard, a ilustradora Margaret Brundage, além de dezenas de outros autores que se tornariam clássicos entre os leitores de histórias de terror e ficção científica a partir do meio da década de 1920. Com sede lá em Chicago, a revista chegou a publicar algumas das melhores histórias de ficção sobrenatural do século XX, rivalizando com as revistas do Frank Munsey, que àquela altura tinha uma lista, uma gama de pulp magazines no mercado, não só a Argosy. Bom, a Weird publicou histórias de terror, mistério, aventura fantástica, também ficção científica, com contos de expedições interplanetárias, transferência cerebral, raios mortais, raças perdidas, mundos paralelos e muitas outras histórias. Edmund Hamilton foi o principal escritor de ficção científica da Weird, com histórias sobre invasões alienígenas, crimes espaciais. Ele até ganhou o apelido de O Destruidor de Mundos Hamilton.
Mas teve também o Austin Howe, o Otis Hildebert Klein, como eu disse, o Frank Belknap Long e, claro, o Lovecraft, que criou, sim, o seu próprio estilo de ficção científica nos seus contos de terror cósmico. Eu sou um apaixonado pelas Pulp Fictions. Eu acho que deu pra você notar, de todos os gêneros, mas eu prefiro, óbvio, as histórias de terror, fantasia, ficção científica. Mas até hoje esse tipo de publicação é visto como de segunda ou terceira classe, com histórias irrelevantes, principalmente para quem torce o nariz para literatura popular ou comercial, se você quiser chamar assim. O fato é que o nome pulp, embora possa ter sido usado por conta do papel barato em que as revistas eram impressas, acaba tendo uma outra conotação quando a gente se refere a histórias pulp. O significado íntimo do termo passa a definir histórias rápidas e inventivas, fantásticas, escritas para entreter, basicamente, mas que assumiram valores e conceitos muito mais amplos, quando caras como Isaac Asimov e Arthur C. Clarke começaram a distribuir nas suas páginas um pouco de ética e problemas sociais em histórias de ficção científica. Toda uma gama de escritores modernos se formou lendo essas revistas. Os próprios quadrinhos de super-herói e de terror, aventura, ficção científica surgiram na esteira de publicações que traziam contos com ilustrações dentro dessas revistas, porque acabaram aproveitando aquele formato seriado e o público jovem, basicamente juvenil, masculino, ilustrando as histórias fantásticas de muitos autores que já escreviam para revistas de contos. Isso aconteceu principalmente a partir do miolo da década de 1930. As primeiras grandes revistas em quadrinhos tinham títulos que evoluíam ou adaptavam revistas como a Detective Tales, a Marvel Stories, embora não fossem, claro, exatamente das mesmas editoras, dos mesmos criadores, não necessariamente. Mas o tipo de história que a Doc Savage publicava combinava sobremaneira com as ilustrações em sequência, e o público, já acostumado com esse tipo de narrativa, construir uma revista inteira como os comics foi um passo tão natural quanto virar uma página. E o que você me diz, criança? Tá curioso de conhecer o tipo de história que se publicava nessas revistas? Então eu te convido para conhecer a Científica Ficção 1 e a Científica Ficção 2. E também a Gritos de Horror, que está na prensa nesse minutinho enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Títulos da Tramatura que reeditam as histórias originalmente publicadas há um século, há quase isso, nessas pulp magazines maravilhosas. A ideia dessas duas revistas, livro da Tramatura, a Científica Ficção e a Gritos de Horror, é realmente trazer sempre contos de autores consagrados e outros até desconhecidos, mas que criaram histórias maravilhosas para essas revistas. E também mostrar que escritores nacionais atuais são tão criativos e tão bons de pena quanto aqueles primeiros, trazendo sempre um conto nacional para o seu deleite. Eu fico por aqui e eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que deixe aqui embaixo o seu mais querido joinha, que se inscreva no canal, criança, se você ainda não é inscrita, e que compartilhe esse vídeo para os seus amigos, aqueles que amam histórias fantásticas, que gostariam de entender melhor o que diabos é uma história pulp e querem conhecer algumas dessas histórias. Um grande abraço e, bom, até o próximo vídeo.